então à nossa siembra, à nossa semeadura, momento sério, necessário, para nós permanecermos aqui. Nós precisamos desse momento aqui. Ah, papai. Vamos lá em Hebreus 1,14. Vem Paulo trazendo aqui sobre os anjos. Me foi dado esse versículo para nós trazermos aqui uma orientação deste versículo na semeadura. Na semeadura. Hebreus 1,14, ele vem dizendo: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, se você pegar Hebreus capítulo 1, versículo do 1 até o versículo 14, que é o último versículo do capítulo 1, você vai ver que o contexto é Cristo e os anjos. São os dois, Cristo e os anjos. Fala sobre a manifestação de Cristo e a manifestação dos anjos. Então, aí você leva a uma coisa que sempre nós falamos: você está sacando um versículo dentro de um contexto. Porque se você pegar esse versículo aqui e isolar esse versículo, você pode trazer um tanto de pregação. São pregações aleatórias, pregações sem sentido, sem base, sem fundamento. Você pode pegar um tanto aqui. Mas quando nós vamos no contexto da história a qual foi escrito essas palavras e os versículos que antecedem, para você saber realmente o que está querendo apontar aqui o apóstolo, você vai chegar nisso. São anjos, espíritos ministradores, enviados. Quer dizer o quê? Que estão com uma função. Enviados é o que chegou no nosso meio com uma função. E nós sabemos que os anjos, para manifestarem na terra, eles precisam de ver quem? Cristo. Porque os anjos, eles estão sempre com Deus. Deus, onde ele vai, qualquer movimentação, os anjos estão em volta. E nós tivemos uma experiência tremenda nisso aí, que quando Cristo manifestou pela segunda vez em um véu, doutor José Luiz, o que acontece? Veio juntamente o quê? Os anjos, que estavam ausentes à terra deles, porque até a manifestação de Jesus Cristo, o homem, o que nós vivíamos? A apostasia total. Nós não tínhamos Deus na terra. Aí quando houve a manifestação de Jesus Cristo homem, trazendo o evangelho da graça, que é o evangelho de Paulo, os anjos vieram e estacionaram na terra. Aí começou uma nova era para a igreja do Senhor. Ela sai da apostasia e começa agora a entrar no reino. E nós sabemos que nós estamos no final da apostasia, porque quando brota o reino de Deus, o evangelho da graça, as 14 epístolas de Paulo, apresentando todo o homem perfeito, então já encerra automaticamente a apostasia. E eles ficam aí só aguardando o dia em que serão calados a boca deles. Como? Pregando o evangelho da graça, que é o evangelho do reino de Deus. Anunciando as boas novas: você é um abençoado, você é um perfeito, você é um completo, você é um predestinado, você é um Deus. Você é mais que vencedor. Então isso aí já começa a anular o sistema. O reino da treva começa a ser anulado por nós que estamos trazendo o evangelho da graça. E você não pode parar de falar. Por isso que você tem que falar continuamente. Porque nós estamos agora neutralizando os efeitos nocivos do sistema religioso, trazendo a apostasia, que é a pregação da circuncisão. Que tem que buscar Deus, que tem que pedir perdão, tem que buscar o Espírito Santo, ser batizados. Então nós não podemos parar de falar, porque nós temos que anular
essa mentira aí. Então esses anjos veio o quê? A serviço, para serviço, a favor. Então nós temos espíritos ministradores enviados por Deus a nosso serviço, a nosso favor. Então nós temos que compreender isso, entender isso. Isso tem que ser uma revelação. Quer dizer, aquilo que vai além do conhecimento humano. Para quem? Para aqueles que hão de herdar a salvação. O herdeiro dessa salvação, ele é fiel na palavra. Não é o que nós falamos lá em João, ele diz: se as minhas palavras permanecerdes em vós. Então, o filho da salvação, a palavra de Deus sempre permanece, ele está sempre confessando, porque ele não anda pelo que vê, ele anda pelo que ele crê. Se está escrito, eu creio. Não é assim que Paulo diz? Aquilo que eu criei, isto falei. Aquilo que nós cremos, isto falamos. É importante você falar individualmente como filho de Deus, e é importante nós falarmos como igreja, porque há um poder, meu irmão, sobrenatural, quando a igreja fala a mesma coisa. Há um poder sobrenatural, porque aí os anjos veem o quê? Unidade, comprometimento, firmeza, fé única. Fé única, fé única. Todos têm a mesma fé, que foi dada, repartida pelo Senhor. É a fé o que? No Evangelho, falando todos a mesma coisa. Então esse poder da igreja é muito forte. Por isso que é bom você estar sempre articulando. Pai, assim é, recebo, digo isso. Entendeu? Porque isso aí isso aí que move a cobertura a favor, na visão da igreja. Igual, por exemplo, quando nós falamos, nossos irmãos estão chegando. Pai, assim é, eu creio. A igreja está confirmando isso aí. Então os céus se movem totalmente a nosso favor. E esses anjos, ao ouvirem a igreja falando, eles estão a serviço, a favor. Como nós falamos, os herdeiros da salvação guardam a palavra. E esse momento nosso é o momento de quê? Da semeadura dos nossos dízimos e ofertas. E no exercício desta palavra que permanece em ti, aquele que semeia pouco, pouco ceifará, o que semeia com fartura, com abundância há de ceifar. Isso é uma palavra que permanece naqueles que hão de herdar a salvação. Hão de herdar a salvação. Então, como você guarda essa palavra e você a pratica, então você e eu, o quê? Vamos ceifar sem limite. Certo? Sem limite. Então, e a semeadura, depois dela feita, ela traz o quê? Descanso para a nossa vida. Em que área? Na área da riqueza na terra. Porque, abençoados, eu me ocupo muito quando estamos atravessando as leves e momentâneas até a transformação. Eu me ocupo se naquela área que eu estou passando, eu estou faltoso ou não. É o que Paulo diz lá em Hebreus, ele diz que ninguém se encontre faltoso. Que ninguém se encontre faltoso diante dessa graça. Por quê? Se você e eu estamos faltosos, como poderemos reivindicar? Não é verdade? Você vai reivindicar o quê? Você está faltoso, eu estou faltoso. Mas se eu não estou faltoso, eu posso o quê? Reivindicar com direito. E a área financeira é uma área que eu vejo que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Através dos seus anjos, nos negócios, Deus está trabalhando na nossa vida. Porque Ele está vendo aonde está o seu tesouro.
Aonde está o seu tesouro? Ele quer saber. Porque não adianta confiar uma riqueza na mão de pessoas em que o tesouro dele são a riqueza e não o Senhor. Porque aonde está o seu tesouro, aí estará quê? O teu e o meu coração. O seu coração está aqui. Então, quando é que Deus vai saber? É na hora que você está um pouco minguado dessa área. Mas se o seu coração estiver aqui, você independe, você semeia da mesma forma. Porque o seu coração, o seu tesouro é a igreja, é a palavra, é o crescimento, tem que alastrar sobre a terra, e você sabe que é necessário que a sua semente e a minha semente é investida para isso. Igual eu sempre digo para os abençoados têm que chegar e nos encontrar aqui, de portas abertas, e as pessoas têm que chegar e ser bem assistidas, aqui com esse, bem acomodados, sentados, ar-condicionado, que eu pelejei por eles, e eles chegaram, então a pessoa se sentir bem, tem um cafezinho ali, tem os instrumental, tem os cantores, os tangedores, as recepcionistas, os recepcionistas, sempre quando chegar alguém, abençoados, perfeito, sejam bem-vindos, recebo que hoje será a melhor palavra para o teu coração, e esse é o nosso cumprimento. Se quando chegar alguém aqui, abençoado, não pregue para ele, por favor, não pregue para ele, ele veio aqui para ouvir o pregador. Ele veio para ouvir o pregador. Então não pregue para ele, só saúda-o, e deixa ele acomodado aí, senta aí, tá? Bom, que maravilha. A maneira que você saúda aquele abençoado, ele vem, assenta e fica aguardando. Agora, se você sentar lá e começar a bater papo com ele, como é que você chegou aqui? Quem te trouxe? É bom. Vai embora na hora. Deixa ele quieto aí. Quando começar a reunião, que aí tem os louvores, ele vai achar legal, que legal, que letra bonita, bonitas ali, o pessoal canta, toca bem, que legal, povo animado, eles são avivados, são pentecostais esse povo, já disseram que eu sou um pastor pentecostal, porque a maneira que a gente prega é diferente, porque tem uns que ficam, tudo bonitinho, fala a palavrinha bem, dentro de uma certa sabedoria humana, com uma certa cultura, e não atinge ninguém. Nós atingimos todos, os sábios e os menos sábios, todos entendem a nossa voz. É o que Jesus fazia. Quem seguia Jesus? Eram os pobres daquela época, os judeus pobres, que estavam ferradão por causa dos 400 anos de escuridão. Mas então, você sabe que quando você lança a semente aqui, ela tem um propósito. E eu preciso que vocês semeiam com fartura, sempre. Porque a promessa é que vocês terão o quê? Abundância. E nessa abundância, quem vai ganhar? A igreja. Você recebe assim? Não começa a ganhar e já começa... Você pode ver, nós tivemos vários exemplos aqui de pessoas que entraram ferradinha e agora estão melhor e sumiu. Porque o serviço tomou lugar. O serviço tomou lugar dele. Ele ficou agarrado no serviço. O serviço. Olha, se for um filho de Deus, o anjo vai soprar. Isso é tão certo como 2 e 2 são 4. Agora, se não for, é como Jesus disse, a semente que foi lançada no espinheiro, logo vem os cuidados da vida e a pessoa... Esse foi lançado a semente em espinheiro. Aí vai embora mesmo. E não volta mais, porque não é. Só aquele que foi lançado em terra boa, esse aí permanece. Então, veja bem, é muito... Os negócios, irmãos, são excelentes, mas ele é um perigo. Porque Mamon carrega a pessoa mesmo, não tem jeito. Mamon é o Deus do dinheiro,
Ele leva mesmo. Depois, é como eles dizem, dado por uma mão. Foi aconteceu com o filho pródigo, foi isso? Ele saiu com herança, meu irmão. Saiu, vou gastar tudo, tem muito. Demorou a acabar o dinheiro dele mesmo. Mas quando acabou, cara... Aí o cara foi lá no mais profundo da pobreza. Aí ele foi abaixo da pobreza. Foi abaixo da pobreza. Sofreu terrivelmente de ter vontade de comer comida dos porcos. E o dono do povo falou, não. Esse porco vale mais do que você, cara. É ele que me dá lucro. Você não. Pô. Você quer, vai embora. Tchau para você. Tem um tanto de gente para trabalhar. É assim que Deus faz, abençoado. E é assim que farão com todos que, infelizmente, não permanecer a palavra no coração dele. E esses anjos estão aí para isso. O anjo tem uma função, não é espiritual, não. A função dele é material. É salvar esse corpo aqui, ó. Então ele é materialista, é natural. O anjo está aqui para te guardar, me guardar fisicamente. E fazer com que eu viva bem fisicamente, naturalmente. Me livrar dos balas perdidas, dos criminosos, dos assassinos. Essa é a função do anjo. Deus determinou dessa forma. Aí o sistema, o cara fala, oh, Deus me livra dos homens maus, dos demônios, me livra. Que Deus vai te livrar de quê, meu amigo? Ele deu, foi anjo para fazer isso. Deus não vai fazer esse serviço. O serviço é do anjo. O anjo teu que vai te servir assim. Agora, para isso, você tem que estar bem firmado nesse reino. Porque é uma compensação de uma troca de favores, de merecimentos. O reino é desse jeito. Assim é? Então... Porque serviremos, coloquei aqui que a semeadura traz descanso para a nossa vida de riqueza na terra, porque seremos vistos pelos anjos como fiéis a Deus em resposta à sua palavra da graça. Certo? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma confissão e assim trazer os nossos dízimos e oferta em semente. Diga, eu recebo que anjos estão a meu serviço, a meu favor, para que aquilo que eu semeio, eles trabalhem a meu favor, para que venha nas semeaduras, na colheita sem limite da minha vida. E assim eu creio, para que a palavra corra e seja glorificada aqui na terra. Abba, Pai, assim é. Venhamos e semeamos.